Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo, a carta aos Romanos, hoje é a vez do capítulo 7, um capítulo que Paulo vai colocar o homem em conflito, o homem em luta. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo 7, vamos fazer a leitura dele. Eu vou pedir aqui a Márcia Nese para ler para a gente. É o capítulo do grande conflito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Ou não sabeis, irmãos, falo a versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele está vivo. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que através da lei operavam em nossos membros, produziram frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O homem sem Cristo sob o pecado, o papel passado da lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte, pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte em mim? De modo algum, mas foi o pecado que, para se revelar preceito, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. O homem entregue ao pecado. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou eu mais que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas
percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois sou eu mesmo que, pela razão, sirvo à lei de Deus e pela carne à lei do pecado. Muito bem. Então, esse capítulo 7, como diríamos, como estávamos dizendo, é o capítulo do grande conflito. E Paulo vai falar da experiência dele nesse grande conflito. E vai generalizar, dizendo que a experiência dele pode ser a experiência de todos nós. Vamos recordar um pouquinho que falávamos no capítulo 6. Dissemos no capítulo 6 que nós fomos batizados espiritualmente em Cristo. O que é ser batizado espiritualmente em Cristo? Nós mergulhamos. O batismo quer dizer mergulho, a palavra batismo, né? Você mergulha na água e aí você passa a ser todo envolvido na água. Então ele está dizendo que existe um batismo que é maior do que a água, que é o mergulhar em Cristo. E como que a gente mergulha em Cristo? Cristo é alguém vivo, diferente da lei, e ele derrama o amor dele para conosco. A sua mensagem é uma mensagem de amor. E quando eu aceito Cristo, eu também manifesto amor por ele. E nesta unidade de amor, nós passamos a viver. Isso é que está mergulhado em Cristo. Ou, como diz Paulo, mais de 100 vezes nas suas cartas, né? Está em Cristo, num processo de unidade mística com ele. Evidentemente que a gente fala, né, e as escrituras dizem isso, que quando há um casamento, quando há um matrimônio, a pessoa pode dizer assim e diz assim, né? É assim que o sacerdote celebra, no caso, o casamento nas igrejas, né? Passa a ser o casal por causa do laço do amor que está representada na aliança, né? Aquele laço do amor passa a ser uma só alma, um só corpo, ossos de meus ossos, carne de minha carne. Então, quando eu mergulho em Cristo, eu me caso com Cristo, eu me unifico com Cristo, também passamos a ser uma só pessoa. Então, a experiência da morte do Cristo também é a minha experiência, que eu, por amor, me identifico com isso. Então, eu morro com Cristo, e ao mesmo tempo também, como Cristo ressurge dos mortos, eu também ressurjo com Cristo. Então eu passo a ter a experiência de uma nova vida. Como Cristo trouxe uma nova vida através da ressurreição, eu passo a viver, quando estou unido a Cristo, não a vida antiga, a vida caduca da velhice, mas uma nova vida em Cristo. E aí, é agora então essa vida ressurrecta, essa vida de luz, no caminho, no andar de Cristo. E aí Paulo dá uma explicação. Antes eu estava sobre a lei do pecado. A lei era o meu senhor. E ela então evidenciava o pecado, né? Não roubar, não matar, não cobiçarás. Então eu estava debaixo dela. Ou melhor, ela era o senhor e eu escravo. Agora, então, continua Paulo evidenciando, nós mudamos de direção, e mudando de direção, mergulhando em Cristo por amor, agora nós estamos sob Cristo, ou debaixo de Cristo, e o Cristo passa a ser o meu Senhor. E Paulo vai então apresentar dois conceitos interessantes que nós trabalhávamos aqui na palestra passada, que pelo pecado veio a morte, o salário do pecado é a morte, o resultado final da proposta do pecado, quando ele age em mim, é a morte. Mas ele diz que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, aquilo que ele faz por causa da sua graça, porque ele é generoso, porque ele é amoroso, o dom gratuito de Deus é a vida. Que vida? A vida em Cristo, a vida nova, a vida em novidade.
E aí, então, surge essa situação. Agora eu deixo de ser, ter o Senhor meu, não é mais a lei, agora o meu Senhor é Cristo. Aí começa o capítulo 7. E ele, para explicar o capítulo 7 e aprofundar esse laço nosso com Cristo por amor, esse nosso batismo espiritual em Cristo, né, no fogo do amor do Cristo, no Espírito de Cristo, ele vai começar a falar da lei do matrimônio. E quando ele começa a falar do matrimônio, ele diz assim: falo para aqueles que conhecem a lei. Que lei aí no caso? A lei da Torá, a lei do Antigo Testamento. Então, o que nós vamos falar aqui choca um pouco, e Paulo não estava preocupado aqui em falar desse casamento, se está certo ou errado. Ele simplesmente estava evidenciando o que se pensava naquela época um judeu sobre o casamento. O que a lei dizia? Então vamos lá. A mulher era um objeto, podemos dizer assim. A mulher pertencia ao pai. A menina pertencia, a jovem pertencia ao pai. E quando a pessoa queria casar com ela, pedia ela em casamento ao pai, né? E ela seria trocada de dono. Inclusive, a Bíblia estabelece até um valor de 50 ciclos ou 50 moedas de prata. Ela trocava de dono, já não era mais do pai, agora passava a ser do marido. E aí a ideia era que o marido era o senhor e ela era dele. E ela, então, agora estava sob a lei do marido, ou debaixo da lei do marido. E o marido é que dirigia ela e que dava tudo e exigia dela tudo aquilo que ele queria. E ela só poderia se livrar deste laço com o marido, dessa escravidão, dessa servidão ao marido, com a morte do marido. O marido morrendo, aí ela se livrava ou ficava liberta do jugo do marido. E tinha algo. Se ela, por enquanto que estava o marido vivo, se ela ficasse com outro homem, ela era considerada adúltera. E diz a lei que o adúltero será apedrejado. E nesse caso, ela seria considerada adúltera, se o marido tivesse vivo. Mas se o marido morrer, ela poderia ficar com outro homem. Aí ela não estava mais sobre o jugo do marido e ela podia casar com outro homem. Essa era a regra daquela época. Ah, mas não poderia fazer o divórcio a mulher? Não, naquela época não se tinha opção. Só em outros ambientes, como no ambiente romano, mas não no ambiente judaico, como Paulo está falando. No ambiente judaico, a mulher não tinha o direito ao divórcio. Tá certo? Então, ela ficaria sob o jugo do marido. O marido, sim, poderia dar carta de divórcio a hora que ele quisesse, por qualquer motivo para ela. Por qualquer motivo. Agora, ela não podia sair do jugo do marido. Para ela sair do jugo do marido, Paulo vai ao extremo. Ele não dá a possibilidade do divórcio aqui nesse exemplo. Só tinha um jeito, quando o marido morresse, ela poderia ser do outro homem, porque ela deixava de estar sob o jugo do marido, ou sob a lei do marido, sob a servidão do marido. E o que tem isso a ver? Ele quer dizer isso com relação a gente. Ele está falando isso com relação ao cristão. É uma imagem que ele está usando, né? Nós estávamos debaixo da lei, e nós não podíamos sair debaixo da lei. A lei mandava na gente. A lei era total. Eu era submisso à lei. Mas, diz Paulo, se a lei morreu, aí eu não vou pecar se ficar com outro. Para eu escolher um outro Senhor, por exemplo, para eu escolher o Cristo, a lei tem que morrer. Então Paulo está fazendo apenas uma imagem, uma correlação. Ó, como eu mergulhei em Cristo por amor, e o Cristo foi um presente de amor, e é um amor na minha vida, a minha vida mudou. Eu agora estou numa nova vida. Se eu morri,
acabou o jugo da lei. Vamos explicar assim. A lei vale por enquanto que a pessoa está aqui encarnada. Por exemplo, um juiz condena uma pessoa a 20 anos de prisão. No segundo ano dela na cadeia, ela morre. Está livre. Ela se libertou daquela lei que o judeu deu. Tudo bem? Ou, perdão, que o juiz deu. Ela ficou livre. O juiz tem autoridade enquanto ele é encarnado. É muito interessante no caso do espírito Humberto de Campos, que começou a ditar mensagens para Chico Xavier, e como era a mensagem do Humberto de Campos era igual como Humberto de Campos estava encarnado, a família botou na justiça a família do Humberto de Campos encarnado para ganhar os direitos autorais. E aí foi para a justiça, e nesse caso, o que o juiz disse? Disse que é impossível. Porque agora o Humberto de Campos, existindo ou não, isso era a discussão para o campo religioso, não para o Tribunal da Justiça aqui dos homens, ele quer dizer que ele não podia estabelecer essa lei, porque ele agora estava sob uma outra lei, não do jugo do juiz aqui. Então é essa mesma coisa que o Paulo está usando, E aí o juiz deu causa, ganha ao Chico Xavier a ação do Chico de não pagar os direitos autorais. Muito bem. Então, é a mesma coisa. Se você agora aceita Cristo, você está numa nova vida. Aquela vida antiga, aquela vida do pecado, aquela vida sob a lei, acabou. Começa uma nova vida. Se começa uma nova vida, você está sobre uma outra jurisprudência. Um outro juiz, um outro Senhor que é Cristo. Tudo bem? E Paulo, então, vai explicar melhor isso, falando sobre, então, esse casamento nosso com Cristo, que a gente passa a ser um com Ele. Há uma passagem em João, ou melhor, dada pelo João o Batista, e que se encontra no Evangelho de João Evangelista, que está no capítulo 3, versículos 29 e 30, que diz assim, João Batista: como o noivo está feliz com a noiva. O noivo é Cristo, a noiva somos todos nós. A mensagem para quem ele veio trazer. E eu me alegro, eu que sou o amigo do noivo, eu me alegro com a felicidade do noivo. Olha aí, põe a passagem já de João Batista falando desta ideia da gente viver num casamento, numa unidade com Cristo. E Cristo, então, fala que este amor é tal que ele quer se derramar para nós plenamente, ao ponto de Paulo de Tarso dizer, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É um morrer em Cristo. Quando você morre em Cristo, e como Cristo ressuscitou, você também, como está em unidade com Ele, você ressuscita. Ressuscita para quê? Para uma nova vida, em que você vai ser regido pelo amor de Cristo. Ora, Paulo, então, vai explicar um pouquinho mais. Então, todos nós, os cristãos, estamos mortos para a lei antiga. Se você está em Cristo e aceita o amor de Cristo e mergulha em Cristo, então você está morto para a lei antiga. Através do quê? Através do corpo de Cristo, a quem agora há um novo pertencimento. Você agora pertence a Cristo. E como ele ressurgiu dos mortos, você também ressurgiu daquela vida morta, do passado. Então ele diz assim, olha o que acontecia. Você que vivia num estado carnal, o estado carnal não quer dizer que a gente saiu da carne, mas aquele estado bruto, carnal, isso nós encontramos nos versículos 1, 2, 3 e 4. Estou fazendo uma síntese desses 4 primeiros versículos. Como você vivia num corpo carnal, ou melhor, vivia para as coisas terrenas e só estava preocupado e interessado nas coisas terrenas, na linguagem mais popular, nas coisas mundanas, assim, então, o que dominava era a paixão do pecado. Aquela paixão desenfreada pelo pecado, que você não tinha controle e que dominava a sua vida.
Nós contamos até o caso de Buda, dizendo que existe essa dor no mundo, ou existe a morte no mundo, por causa desse desejo desenfreado. Falávamos aqui na palestra passada. E Paulo dizia, era isso que nos dominava, né? E todos os meus membros eram canais, ou eram instrumentos para celebrar, porque a pessoa se alegrava na vivência do pecado. E o fruto que ele produzia, no final de tanto gozo, de tanto pecado, é a morte. Você pode gozar na vida, gozar, aproveitar, e no final você vai morrer. Então o fruto, o resultado final, era a morte. Ora, mas agora, olha como Paulo fala, mas agora a gente está servindo a um outro Senhor. E nos libertamos, olha a ideia da escravidão. Nós nos libertamos do pecado. E vamos servir em novidade de espírito. É uma coisa nova, é um espírito novo. Não um espírito de escravidão, mas espírito de amor, de liberdade e novidade de espírito. Vamos seguir Cristo. E aí não seremos mais presos à caducidade, ou melhor, à velharia da lei. Aquilo que era velho, que é passado, aquilo que vai construir um homem velho, um homem antigo. Agora você vai viver numa novidade de vida, numa nova postura de vida, numa nova atitude em que Cristo será o seu Senhor. E como aconteceu isso? Isso aconteceu, diz Paulo, através do corpo de Cristo. Antes eu pertencia ao pecado. Agora, através do corpo de Cristo, eu fui liberto, ressurgi. A interpretação mais simples é que o corpo de Cristo significa que quando ele foi para a cruz e morre na cruz, ali estava o homem Jesus crucificado. E aquele exemplo, aquele sacrifício feito pelo Cristo é tão grande, é tão tamanho, que eu, como amo Cristo e Ele me ama, e nós estamos em unidade, eu também, através daquele exemplo que Ele deu, daquele sacrifício, eu me liberto. Então o corpo do Cristo passa a ser esse corpo, podemos dizer assim, de estrutura à semelhança da matéria. Essa ideia de semelhança da matéria é o que Paulo vai falar no capítulo 8, é o próximo capítulo. Aguardemos, tudo bem? Ora, mas não é só isso. Porque a coisa não fica muito simples assim. Paulo disse, e nós estudamos isso no capítulo passado, que o corpo da morte nos degenerou. A nossa transgressão, o pecado, gerou o corpo da morte. E nós explicávamos aqui na palestra passada o que era o corpo da morte. Nós contamos o caso do Adão, como o corpo foi constituído. Eu agora não vou poder voltar ao tema todo, mas nós vamos fazer uma síntese. Mas o que ele também está dizendo, que não é mais então o corpo da morte, que era o que me dominava por causa da transgressão de Adão, mas o que me libertou foi o corpo de Cristo. Então nós temos que entender o que é isso. O que é corpo de Cristo, o que é corpo da morte. Então vamos lá. Paulo ele vai deixar claro aqui nessa carta, que nós somos Cristo. Tanto que vocês vão ver depois pelo capítulo 8, que podemos dizer, apoteótico, que é o próximo, né? Que Paulo, onde ele vai chegar às alturas maiores da espiritualidade, ele vai dizer que essa identificação é tal que eu sou Cristo. Mas isso tem que ser algo que tem que ter semelhante atrás semelhante. Se ele é Cristo e me ama tanto, eu, para ser atraído por isso, tenho que ter uma contrapartida em mim. Porque eu também sou Cristo. Só que o pecado anulou essa estrutura que eu dou. Por isso é que falam as parábolas, né? Temos que voltar para o plano espiritual, temos que nos voltar para Deus, temos que nos reconstruir. Diz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos A,
que nós esquecemos e desprezamos a lei divina, o amor de Deus. E agora então eu estou embotado. Por isso que eu não recordo mais que eu sou a semelhança daquele irmão que é Cristo. E o próprio mestre vai dizer que um dia faremos o que ele faz e até coisas maiores. Então, Paulo diz então nessa carta aos Romanos, somos Cristo. Como é que é isso? É que quando nós fomos criados espíritos puros. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós fomos criados filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ter a estatura de Deus. O nosso amigo Júlio Damasceno, ele gosta de fazer a seguinte reflexão, né? O filho do cachorrinho late, o filho do gatinho mia, né? Então, o filho de Deus tem que ter o amor de Deus, a santidade de Deus. Se Deus é santo, eu não posso não deixar de ser santo. Se Deus é harmonia, se Deus é espírito, eu tenho que ser espírito, e não carnal. Então, nós fomos criados, diz o professor Pietro Baldi no livro Deus e o Universo, nós fomos criados Cristo. Então, a nossa estrutura interior é Cristo. Nós fomos criados anjos, arcanjos, espíritos puros. Então vamos colocar aqui, Cristo. Esse é o nosso homem mais íntimo. Essa é a nossa estrutura espiritual mais elevada. É o que nós somos realmente em essência. Daí dizer muito bem a psicologia com Carl Gustav Jung. Isso é o si mesmo, é o eu divino em nós. É o eu centrado em si mesmo, perfeito, equilibrado. Ora, e essa estrutura espiritual, ela irradia vibração. O primeiro estágio dela irradiando vibração é o que a teosofia chama de corpo búdico, ou corpo búdico, ou corpo da iluminação, ou a mente divina em mim, onde eu vou ter a maior de todas as faculdades, que é a faculdade da intuição, que me permite, por esta mente divina, o búdico, ter o encontro Cristo com aquilo que eu sou mesmo. Então, podemos dizer assim, que o primeiro grau de descida desta vibração cristônica é o estado da mística unitária, é o estado da intuição, é o estado da mente. E aí passamos para um terceiro estágio, que é o estágio do meu eu interno, que a teosofia chama de corpo causal, porque ele vai ser a causa de tudo. Essa é a estrutura, podemos dizer assim, mais elevada que nós temos, e que é chamada de individualidade. Individualidade no sentido de indivíduo, que não se divide, que permanece para sempre. Então, o primeiro grande nível é o nível crístico. Aí a irradiação deste nível cria um corpo mental, e a irradiação do corpo mental se transforma num corpo causal, que passa a ser a causa de tudo. É assim que o ser vivia. Mas, no processo da evolução, em que o ser vai evoluindo do mineral para o vegetal, para o animal, até chegar ao nível da consciência, e aí houve a queda, esse Cristo, ou esse nível mais elevado da alma, saiu da fase espírito e entrou na fase matéria, e aí ele começa a sua evolução nos muitos ciclos de encarnações sucessivas. Quando ele chega no nível, então, hominal, ou melhor, no nível consciencial, é esse estágio daqui, ó, em que ele é um corpo causal. Ele é a causalidade
dele mesmo. E a teosofia chama de corpo de arrupa. Não rupa, não forma, que não tinha forma. É o que a doutrina espírita chama de que nesse estágio ele é uma centelha etérica, ele é uma centelha anímica, ele é uma centelha divina. Mas ele não tem forma ainda, ele é uma centelha apenas. A irradiação dele, em volta dele, a irradiação cria uma forma. Então aquele corpo arrupa, ou melhor, sem forma, passa a ter forma, ou melhor, passa a ser um corpo chamado de rupa, ou um corpo mental com forma. Então nós dizíamos aqui que o Adão que vivia no Éden, no paraíso, ele vivia num corpo mental com forma. Ou melhor, o corpo causal, a causa de tudo, materializava ele num corpo que era fruto da irradiação dele mesmo. O espírito é uma centelha. Se ele é uma centelha, ele brilha. Aquilo que está em volta, aquele brilho, aquela aura em volta, é que é o corpo mental com forma, né? O corpo mental com forma, ou chamado na teosofia de rupa. É assim que Adão, nesse tipo de corpo, vivia no paraíso. Com a queda dele, aí nós estudamos isso, nós não vamos poder nos aprofundar, porque levou um tempo no capítulo 6, né? Depois vocês poderão assistir a palestra, que está gravada no YouTube, pelo nosso querido amigo aí Jorge Melo, né? Que está fazendo esse trabalho carinhoso. Então, esse corpo mental, com a queda, entrou em confusão, entrou em desequilíbrio e se condensou mais. E quando ele se condensa mais, ele cria o corpo astral. O corpo astral é o corpo da emoção. O intelecto se transforma em emoção. E esse corpo astral, diz lá a Gênesis de Moisés, é ele a mãe de todos os viventes. O Espiritismo diz que é o perispírito que cria todos os corpos aqui na Terra, e todos os corpos são semelhantes ao perispírito. Ou melhor, o corpo astral é a mãe de todos os corpos aqui na Terra. O corpo astral é o modelo organizador biológico. Se ele é um modelo organizador biológico, ele cria o corpo físico. Então, o corpo físico, esse corpo físico é o nível, podemos dizer, mais baixo dessa estrutura. É onde houve o máximo da materialização. Lá do Cristo, no corpo físico. E é ele que morre, sempre morre. Não tem como não morrer. Agora, o corpo físico, ele não anda sozinho. Tudo que entra nele, que ele ingere, a luz do sol, que é o prana, a respiração, o magnetismo humano que ele recebe das outras pessoas, o magnetismo espiritual que ele recebe dos espíritos, aquilo que ele come, aquilo que ele bebe, tudo entra no seu corpo e depois é colocado para fora. É eliminado. Não só a gente elimina no suor, na urina, nas fezes, mas eliminando pelos poros, raizinhos em volta desses poros, que é o que nós chamamos de aura. Aura ou o corpo etérico. O corpo etérico ou o duplo etérico. Por que chama de duplo? Porque onde vai o corpo físico, vai ele. Por isso que é duplo. Agora, este corpo etérico, quando o corpo físico morre, esse corpo etérico, essa luminosidade, essa aura, volta para o laboratório da natureza. É isso que fala o livro dos médios de Allan Kardec, que quando o corpo físico acaba, esta vibração espiritual, ou essa vibração etérica que estava em volta dele, volta para o laboratório da natureza, porque ela dá a ideia de sensação. O corpo rupa, ou o corpo mental com forma, dá a razão,
o corpo astral da emoção, o duplo etérico da sensação e o corpo físico reage. O corpo físico em si mesmo não tem nada, né? Tanto que quando o espírito vai embora, o corpo físico não sente mais nada. Então aqui nós temos nessa tricotomia, né? No corpo astral as emoções, a razão no corpo mental com forma e as sensações. Vamos explicar. A razão é, eu discrimino, eu quero isso, não quero aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. A emoção é a emoção. Eu tenho amor, eu tenho ódio. Eu tenho a vingança. Eu tenho ciúme. A sensação que você sente, frio e calor, dor ou prazer. E o corpo físico, ele só obedece a essa estrutura. E aí nós vimos na vez passada que essa tríade daqui, que foi fruto da queda do homem, e que nesse conjunto todo é chamado de personalidade, é a máscara que ele usa em cada encarnação dele, é isso que é chamado o corpo da morte. Só aconteceu por causa da queda do Adão, por causa da transgressão do Adão, senão ia parar aqui, onde que ele vivia, e devia de viver em harmonia no Éden. E toda tarde o Senhor ia falar com ele, no jardim do Éden. Ele deveria seguir em linha reta, sem errar mais nesse caminho. Mas ele transgrediu, e se ele transgrediu, agora ele se desequilibrou em emoções, em sensações, e criou o corpo físico. Criou uma túnica de peles e foi lançado por terra. E começa agora o resultado de ser a morte. Mas como o Senhor foi autor da vida e não da morte, o Senhor age. E aí quando ele morre, que o pecado leva como resultado a morte, o Senhor faz ele ressurgir através das reencarnações sucessivas. Até um dia ele chegar na perfeição. E o que é chegar na perfeição? É ser de perfeito como o Pai é perfeito. É encontrar o divino dentro de mim. Então eu vou por evolução, eu vou evoluindo essa estrutura. Repare que antes, como ela era bruta, estava na forma de pedra, em que a insensibilidade era muito maior. E só o que dominava era a lei da atração da matéria. Mas a evolução vai se fazendo, o homem vai descobrindo, o ser vai adquirindo pelo reino vegetal a sensibilidade, no reino animal o instinto, no reino hominal a razão, a responsabilidade, a consciência, até ele chegar no reino divino, no reino do amor, no reino do Cristo, no reino do Espírito puro, chegar ao, como diz lá o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, voltando agora para Paulo, eu posso dizer, quando ele diz, o corpo de Cristo é que quer me regenerar, é que nessa curva da história, que se manifestou com a chegada de Jesus aqui na terra, e no exemplo extraordinário que ele deu na cruz, foi um exemplo tão vivo, que aquele que aceita Jesus mexe na sua estrutura íntima, o seu homem íntimo mexe, e ele então vai vibrar em Cristo, e agora vai começar o seu Cristo interno, o seu homem interno, numa relação perfeita de amor com Jesus. E ele diz, eu não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco para sempre. Agora sim, o Cristo que está nele, o meu Cristo interno reage ao Cristo de Jesus, e aí eu tenho uma identidade. E este amor do Cristo, de Jesus, ele vai mexendo com a minha estrutura, que eu não acabo com ela de uma vez. Não é porque eu encontrei Jesus que o meu corpo físico vai embora. Mas eu com Cristo, eu vou vivendo uma nova vida. E é isso que nós vamos estudar no capítulo 8. Mas essa estrutura vai mudando, até um dia eu chegar a ser a minha origem. Só Cristo. E aí eu retomo a minha unidade divina, em que eu vou dizer plenamente que é Cristo em mim, que eu sou Cristo. Então o que a evolução nos propõe
E eu citei na vez passada aqui uma passagem da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: chegaremos à plenitude divina. Cristo está nos propondo não só ser igual a Ele, mas assumirmos como Filho de Deus, por adoção, assumirmos de forma extraordinária a plenitude divina. Olha como Paulo fala: em Cristo há toda a plenitude divina. E isso eu também serei herdeiro. E é Cristo, Jesus, que está me ajudando como mestre a chegar a essa gloriosa estatura. Então, Jesus não veio, a sua missão total, como diz Paulo, não é só combater o pecado. Mais do que isso, é tirar o pecado da nossa vida e dar um presente muito maior. Volta para a casa do Pai e tenha a dignidade de filho de Deus. Tenha a dignidade da luz. Se transforme em luz, seja todo luz, seja pleno, receba o dom total de Deus em amor. Por que é o dom total de Deus em amor? Porque Deus não dá o seu espírito por medida. O amor não pode ser limitante. Se o amor não pode ser limitante, quando Deus me ama, Ele me ama por inteiro. Ele me ama na sua totalidade. Olha aí, então, que a missão do Cristo é que é nos tirar deste mundo miserável. Paulo vai terminar assim esse capítulo, onde que a gente é tão pequeno, miserável homem que sou. Olha como Paulo vai falar no final do capítulo de hoje. Vai me tirar dessa condição e vai me botar na grandiosidade através do Cristo da graça divina. Ora, então Paulo está dizendo que o corpo de Cristo é que está fazendo efeito em mim. É o corpo de Cristo que está me transformando. O que então é o corpo de Cristo? Evidentemente que não pode só ser o Cristo na cruz. É quando eu assumo aquilo que Ele fez e por amor eu me identifico com Ele, aí eu mexo com a minha estrutura interior. É como se eu recebesse num enxerto, através de Jesus, a possibilidade de me abrir e receber toda a seiva. Eu sou a videira e vós os ramos. Eu receber toda a seiva crística e despertar Ele em mim. É como se o Cristo fosse um grande jardineiro, que vai pegar essa semente que é o homem, que vai plantar, vai regar, vai cuidar da gente. E através do tempo, daqui a pouco, eu vou ser uma flor aberta para receber o beijo da divindade. Muito bem. Vamos continuar. Paulo, então, celebra esse nosso casamento interno. Porque não poderia eu ser casado com Cristo através dessa minha estrutura física. O Cristo não tem atração por isso. É o lado mais divino em mim que é o Cristo deseja. Que é o que Ele veio buscar, que Ele veio resgatar. Então agora nós vamos fazer uma síntese dos versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Paulo começa assim: que diremos nós? Então que a lei é pecado? Não pense, se eu estou dizendo que antigamente eu vivia servo da lei e agora eu não preciso mais viver na lei e sim no amor de Jesus, então eu vou dizer que a lei é pecado? Não, diz Paulo, longe disso, tira isso da cabeça, não pense assim. A lei é santa, é justa e boa. Mas o que acontece? Que quando não tinha a lei, eu não sabia que estava errando. Normalmente era assim, isso que era o natural, né? Não tinha lei, ninguém me dizia que aquilo era errado, e eu seguia a minha vida. Eu seguia o meu instinto, mas também morria, mas também recebia o influxo ou a imputação do pecado, porque eu vivia inconscientemente. E eu não sabia que o que eu fazia, que era a minha natureza normal, porque como eu caí, como eu sou um transgressor, eu não fazia coisas boas. Se eu não fazia coisas boas, eu fazia coisas erradas. Coisas erradas que tinham como consequência a morte. Mas eu não tinha, ou não tinha lei, o conhecimento do que o que eu fazia era errado. Apesar de que o resultado
do que eu fazia gerava a morte. Aí veio a lei de Deus. E a lei de Deus me deu uma visão do que eu sou. De que a lei de Deus evidenciou assim: você é um pecador. Você é um pecador. E por quê? Porque você comete esses pecados. Não cometa mais esses pecados. Não cometa mais. Quando a lei diz não matar, por que ela diz? Porque as pessoas matavam. Agora a lei diz: quem morre, quem mata, faz uma coisa errada. E aí tem que ser julgado. E o julgamento é a morte. Mas quem também comete o adultério é uma coisa errada. O julgamento é a morte. Isso era o que se pensava naquela época, né? Não roubar, porque quem rouba está cometendo um erro e deve pagar, ser julgado. E como a lei julgava? Julgava sempre tudo pela morte. O único mandamento bom era quando ele falava dele: eu sou um Deus que não quero uma nem outra representação de Deus na minha frente. Eu sou um Deus zeloso, cuidadoso. Fui eu que vos tirei com o meu poder da terra da escravidão lá no Egito. Nele, o primeiro mandamento é sempre positivo. Os outros, faça, não faça isso, não faça aquilo. É sempre de forma imperativa e negativa. Rebatendo a minha natureza. A minha natureza é para viver assim, em desordem, desequilíbrio, em caos. Mas para que eu possa viver em sociedade, em harmonia, eu precisava da lei. Só que diz Paulo, quando a lei chegou, ela disse tudo isso para mim. Aí eu descobri: caramba, então eu fazia coisa errada. Sou um pecador. A lei me deu isso. E aí diz Paulo, a lei evidenciou o pecado. E ele vai pegar precisamente o último mandamento, que está no Êxodo capítulo 20, versículo 17, ou no livro do Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, de Moisés. E ele vai dizer assim: não conhecia a concupiscência. Eu não conhecia. Mas a lei diz: não cobiçarás. Paulo foi danado aqui agora, porque Paulo vai pegar o mandamento mais, podemos dizer assim, invisível. Porque o outro é roubar, é uma coisa visível. Matar é visível. Adulterar é visível. Não honrar pai e mãe é visível. Não respeitar o sábado é visível. Agora, não cobiçar, ninguém sabe. Só se eu contar. É uma coisa que está dentro de mim. Eu olho para a casa do meu vizinho e cobiço a casa do meu vizinho. Eu olho para a mulher do meu próximo e cobiço a mulher do meu próximo. E ninguém sabe. Eu posso tapear, inclusive, com truques psicológicos, como diz Paulo. Mas aí Paulo vai, como Paulo é um homem sério, como Paulo é um homem sincero, ele vai entrar num conflito. Miserável que sou! Eu agora não sabia dessa concupiscência, que a cobiça era um erro. E agora eu sei. E como eu sei, eu morri. Se eu morri, é melhor. Ele está dizendo que ele merece condenação, porque ele cobiçava. O que ele cobiçava? Somos nós que vamos dizer o que ele cobiçava. Ele não fala. E aqui Paulo merece o nosso respeito, né? Mas no exemplo que ele está dando, e é para todos nós, cobiçava o quê? A mulher do outro? Cobiçava a casa do outro? Ele tinha inveja do Cristo? Porque Cristo estava arrebatando pessoas da lei de Moisés, e ele era fanático pela lei de Moisés? Ele tinha inveja de Estevão, porque Estevão falou com firmeza com ele na praça pública, e ele achava que Estevão era um nada? E ele era alguém que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel? Será que é isso que ele cobiçava? Eu não sei. A cobiça de santo é sempre muito mais poderosa do que essa coisa de mulher e tal. Mas o texto, para nos ajudar, dá mais intenção, e aí todo mundo corre para isso, para ficar mais fácil, desse negócio de cobiçar a mulher, de sexo. Porque normalmente o atrasado
pulsa na vibração sexual. Porque é algo muito vivo nele, porque é através do sexo que pode haver a evolução da espécie. E também pode ser a cobiça da comida ou da casa confortável do outro, porque sem o alimento, sem uma proteção do teto, eu não tenho condição de sobreviver individualmente. Então essas duas estruturas básicas, como diz a lei de Darwin, são duas forças instintivas extremamente poderosas. Então fica mais fácil a gente ir por aí. Mas talvez Paulo tenha tido outras cobiças, dada a sua grandeza, apesar de fanático, porque Paulo era uma terra fértil, o diz Emmanuel. Ele era só fanático. E agora, quando ele percebe Cristo, ele fala assim: o que aconteceu então, nesse exato momento? Nesse exato momento, a lei me enganou. A lei me passou a perna. E o pecado foi danado. O pecado, como ele pertence ao reino das trevas, o reino das trevas é dirigido por inteligências. Leia o capítulo A Inteligência do Diabo, no livro Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pedro Baldi. Como as trevas são inteligentes, o pecado usa toda uma astúcia. É algo maravilhoso. E aí veio a lei de Deus. E a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Tire da cabeça que não. A lei precisava vir para identificar em mim o pecado. Foi ruim porque eu me identifiquei em pecado. Mas se ela não viesse, nós íamos continuar naquela vida que a gente levava antes. Mas ela, para me preparar para uma coisa muito maior, que é a vida do amor de Cristo, ela tem que identificar: olha, vai haver um conflito. Você vive uma desarmonia que a nova vida não aceita. E a gente poderia perguntar: mas que desarmonia é essa? Roubar, matar, querer pegar as coisas dos outros, cobiçar. Aí quando a lei fala isso, ela evidencia o pecado. E aí o que surge na minha natureza? A minha natureza que é pecadora, a minha natureza que eu transgredi, a minha natureza instintiva, fala assim: bom, mas isso é muito bom. Para que você vai trabalhar, cara, se você pode pegar as coisas dos outros? Poxa, trabalho dá uma situação de sol a sol, cara. Tu pode ir lá pegar a coisa dos outros, vai roubar. Poxa, mas olha aquela mulher, que mulheraço, pô, ela é daquele cara, mas por quê? Mata ele e fica com ela. Isso é o nosso instinto. E você pode dizer assim: mas nós não fazemos isso. Pensamos. E aí, diz Paulo, por isso que ele vai pegar o último mandamento, que é o da cobiça, que ninguém vê, que é psicológico, e que está dentro de mim. E Paulo diz então que a lei me enganou, porque ela foi inteligente. Ela ficava... O que o pecado fazia? A lei me enganou? Não, desculpa, o pecado me enganou. Olha o que se fazia. Se cometia pecado, meu instinto estava normal. Eu fazia aquilo que eu achava que era bom. Quando veio a lei e diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, aí o pecado entrou e fez assim: tá vendo, cara, como que tu é pecador? Aí ele evidenciou. Aquilo que estava escondido em mim ficou imenso. E se ficou imenso, eu começo a dizer assim: então não tem direito a Cristo. Eu sou um culpado. Eu sou um miserável. E eu acabo perdendo o maior dom que Deus quer me dar, que é Cristo. E as pessoas, quando se sentem culpadas, elas se sentem paralisadas, freadas, se sentem mortas. E aí os consultórios, por exemplo, psicológicos, psiquiátricos, ficam cheios. E qual é a maior dor? Da culpa, da consciência pesada, de não ter paz de botar o travesseiro, a cabeça no travesseiro, a consciência de não ter paz comigo mesmo. Mas se não evidenciasse isso, daí a lei ser boa. Se não evidenciasse, eu não ia saber. Mas quando eu soube, eu me senti nessa condição. Um morto. Aí esse morto não é um morto físico,
mas é um morto espiritual. No sentido, me sinto desvalorizado, não tenho direito a nada, acabou, perdi, estou condenado, estou no inferno, a minha vida é um inferno, esse trem todo, que é mais que um trem. Né? Aí, Paulo vai dizer, foi de tal forma que surgiu em mim o pecado, ele evidenciou uma excessiva malignidade, em que a pessoa diz, eu sou o maior pecador, no meu caso não tem jeito, não tem solução. E aí a lei, para aliviar, o que fazia naquela época? Tinha um bode expiatório, fazia um sacrifício, como ele merecia morrer, então calma lá, cara. Então, para você não morrer, mata um bicho no teu lugar. Então, ele fazia um sacrifício, ele ficava com o quê? Com a consciência menos culpada. Aí ele matava um bicho, matava lá um bode, né? Aí na outra vez ele pecava. Como tinha muito pecado, que ele nem sabia que era pecado. Será que ali eu cobicei ou não? E tal. Então, o que ele fazia? Toda vez matava um bicho. Um sacrifício. A lei, então, foi generosa, que criou o regulamento do sacramento, né, ou o cerimonial de um sacrifício, para dar esse alívio para ele. Depois criou o batismo sacramental. Tu mergulha na água, então você já é de Jesus, aí te dá um alívio. Mas, como o cara é adulto, ele sabe que ele fez aquela maldade toda, e normalmente ele não faz uma renovação, uma metanoia, uma mudança de atitude mental, inventaram batizar a criancinha, como se estivesse dizendo, ela não tem culpa, ela é inocente, Deus criou a alma ali na hora, que inventaram esse trem também, esse negócio, e aí ela se sente bem, ela já é do Cristo. Como que ela já é do Cristo se ela habita um corpo da morte? E ela, tanto que não é que ela vai continuar crescendo e vai cometer cobiça, vai ter vontade de matar, isso tudo. Aí vão ter que inventar outro sacramento. Qual? Da comunhão. Mas é um ritual, você vai comer Cristo, aí come ele fisicamente mesmo, uma hóstia. Né? Aí depois vai precisar fazer a confirmação do seu batismo, aí vem o crisma. Sempre são artifícios, truques para aliviar esse nosso peso. E Paulo está dizendo, não, mas o exemplo maior e único de Cristo, quando você assume o amor dele, e ele se derrama em amor para você, pronto. Aí nós vamos para frente. Mas isso é o capítulo 8. Então, Paulo ainda continua dizendo assim, então, eu achei ser morto. Olha, foi uma luta tal, principalmente depois que ele descobriu Cristo, e ele achava que ele estava fazendo aquilo certo. Eu vou matar Estevão e vou ajudar o apedrejamento de Estevão, porque eu estou defendendo a lei, e a lei vai me dar vida, a lei me promete vida, mas a lei promete vida, mas não dá vida. E aí ele diz, fui enganado, porque a lei só evidencia o que eu tenho, que é o pecado. E como a lei evidencia o pecado, morri. Ou melhor, achei ser morto, achei a morte, ou achei assim, tá vendo? Pelo que eu fiz, eu deveria ser condenado, e a condenação que a lei dizia se chamava morte. Aí ele vai aprofundar mais. Então, o que acontece? Que nesse exato momento, é mistério que a atrocidade do pecado possa ser desvendada pela lei. É necessário. Então não quer dizer que a lei é errada. A lei é boa. Porque ela veio te dizer, tá vendo? Olha o que você faz. Não faça. Mas eu tenho essa vontade. A cobiça te pega. Aí você olha, você vai ganhar algo maior, que era o que as Escrituras falavam. A promessa do Messias. Na promessa do Messias é que a gente deve viver. E aí, nesta promessa, até que chegou o dia, né, em que o Messias veio. E aí, quando o Messias veio,
e que Paulo teve a sua conversão na estrada de Damasco, aí isso tudo evidenciou. E aí foi uma luta tremenda, porque é isso que é o chamado grande conflito, porque ele se viu em pecado e Cristo derramado em amor para ele. E ele fala para Cristo: o que eu devo fazer? Vai lá em Damasco e espera. E por enquanto que não chegou o evangelho na mão dele, que veio com a mensagem do amor, ele não sabia. Ele sabia que ele merecia condenação. Agora, ele, pelo evangelho, pela mensagem de Jesus e pelo amor de Jesus, que foi atrás dele na estrada de Damasco. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco. O Cristo vai atrás da gente porque ele nos ama. E está sempre nos chamando pelo seu apelo, pelo seu amor imenso, para que a gente vá, para que a gente mude. E o Evangelho está com a gente. Se o Evangelho está com a gente, muda. E se você não consegue mudar, é porque ainda não assumiu Cristo. Você pode se dizer cristão, mas não é de Cristo. Por enquanto que não ter esta vida de novidade, essa vida espiritual, você é só uma imitação, um truque psicológico. É duro, mas ser de Cristo tem que ser do amor. Serão meus discípulos aqueles que fizerem o que eu vos mando. É algo imenso. Então, Paulo, agora nós vamos pegar só o versículo 14, que é extraordinário esse versículo 14, que vai dizer assim: então o que é a lei? Ele mesmo vai responder: a lei é espiritual. A lei é espiritual. Mas, olha que absurdo. Se a lei é espiritual, ela é boa, ela é santa, eu sou carnal. E eu sou para a morte. Agora ele vai falar do grande enigma, ou do grande paradoxo cristão, que esse capítulo vai evidenciar. Então, se a lei é boa, se ela é espiritual, há um problema. Eu sou carnal. E se eu sou carnal, este corpo da morte é que me domina. E eu sou de quem? Eu sou do Cristo ou eu sou do corpo da morte? E nesta luta, nesta guerra, nesse verso, é que eu vou viver. Nós vamos aprofundar isso mais. Por enquanto ele só está nessa primeira entrada no tema, nessa primeira discussão. Há um choque, porque a lei é espiritual, Cristo é espiritual, mas eu sou carnal. E o que acontece então? Dizer: eu vivo nesta carnalidade, sou da carne. E se eu sou da carne, o que acontece? Por que eu sou carnal? Porque diz ele, porque eu fui vendido sob, não sobre, sob o pecado. Quer dizer, eu estou debaixo do escravo, debaixo do pecado, eu sou escravo do pecado, por isso que eu sou carnal. Então a lei vai evidenciar: você é carnal porque caiu, porque passou pela transgressão de Adão. Isso é uma realidade sua. Agora você recebeu Cristo. Agora você recebeu o espiritual, mas você é carnal. Observa isso. E nesse exato momento, diz Paulo, essa carnalidade é a minha antiga natureza, é o meu homem velho, é mais que isso, é a minha condição de decaído, fruto da transgressão de Adão, ou melhor, de mim mesmo. Eu mesmo sou Adão, eu mesmo caí. Adão, a história de Adão é uma prefiguração de um homem só, tá certo? É um exemplo de um homem só para contar a história de todos nós. Como Cristo também é um tipo para contar a história de todos nós, porque todos nós, mais do que sermos Adão, de vivermos no Éden, deveríamos de viver no paraíso, porque somos Cristo em essência. Por isso que passamos pela queda do anjo, do Cristo, depois passamos pela queda do homem, e não deveríamos ter passado, deveríamos ter ficado no amor. Mas o Senhor nos ama,
e deu até o seu filho, alguém maravilhoso como Jesus, para ter um exemplo e eu me libertar. Então, diz Paulo, por isso que a partir de agora vai ter uma luta, a luta do bem contra o mal. Uma grande batalha. Mas eu vou adiantar aqui. Paulo no capítulo 7, versículo 25, que é esse capítulo que a gente está, mas nós ainda vamos chegar lá no 25, ou no capítulo 8 todo, que vai ser a próxima palestra, ele diz, você está numa batalha do bem e no mal, no final Cristo vai vencer. Então Paulo já está dando uma palhinha, que a vitória vai ser do bem. Em outras palavras, o mal nunca vence, tudo vai terminar em happy end, no final feliz. Mas não tem como eu romper esta vida e passar por esta vida, e a vida não é desta atual encarnação, mas essa vida de evolução, pelas múltiplas encarnações, sem passar por esta luta. Então, há um livro que a igreja respeita muito, que é a Bhagavad Gita, a Canção do Senhor, que é um livro dos hindus, é o principal livro do hinduísmo. Mas ela tem um pé atrás, porque ela nesse livro conta a luta de Krishna, que é a manifestação crística, a manifestação do bem, contra o seu discípulo Arjuna. É uma luta tremenda. E nesta luta, Krishna vai dizer para Arjuna que ele deveria guerrear. E ele vai dizer assim, pegue as suas armas e vai guerrear contra os do mal. E acabe, aniquile todos eles, mate todos eles. Mas Arjuna vai dizer, eu não posso. Eu conheço aqueles que estão lá no outro lado, nesse campo de batalha, que é o chamado Kurukshetra, um grande campo de batalha. Ah, eu conheço aqueles lá, é meu tio, é meu primo, é meu avô, são meus parentes. Eu não posso pegar e matar eles. E Krishna diz, mata. E mata sem se envolver karmicamente. Aí ele vai apresentar um novo tipo de yoga, que é a Karma Yoga, que é fazer uma ação sem deixar a ação te dominar. Não fazendo por você, fazendo mais desprendido. Ora, e aí todos vão dizer assim, tá vendo? Olha, esse livro é muito bom. Todos os capítulos desse livro são maravilhosos, mas esse primeiro capítulo é horrível. Poxa, está mandando matar os inimigos. Mas se você continuar lendo e chegar no capítulo 2, se o cara não fosse preguiçoso, se fosse para o capítulo 2, Krishna vai dizer para Arjuna, os seus inimigos é a sua mente, são as suas emoções, são os seus desejos desenfreados. Esses são os seus verdadeiros parentes. Você tem muita intimidade com eles. Você tem mais intimidade com ele do que com a sua esposa, do que com o seu filho, do que com o seu avô. Tanto que a intimidade é tal que às vezes você nem percebe que está cobiçando, que está desejando. E acha até isso muito bom e prazeroso. Então, se nós fôssemos para o capítulo 2, nós íamos entender que tudo na vida é essa grande batalha, essa grande luta do bem e do mal. Como é que pode, diz Paulo, se a lei é espiritual e eu sou carnal, vai ter esse confronto. E por que eu sou carnal? É porque eu caí. Mas o que a vida está querendo? Que eu volte. E para eu fazer a minha volta para o espiritual, eu tenho que passar por essa luta. Porque há um campo magnético aqui nesse antissistema, como diz Pietro Baldi, há um campo magnético vibracional da matéria que me arrasta para cá. Toda vez que eu quero ir, é um imã poderoso que me arrasta para cá. E quando eu forço, eu sinto muita dor. É um atrito, como se fosse uma engrenagem girando em posição contrária da outra, quebra os dentes, quebra os ossos. É uma luta que te quebra por inteiro. Não é fácil a luta da evolução. Diz Paulo, em outra passagem, que não existe redenção sem derramamento de sangue. Passando para a linguagem moderna. Não existe redenção, ou não existe evolução sem derramamento de sangue, ou melhor, sem sofrimento, sem luta. O Baldi vai dizer,
A dor é a grande mola proporcionadora do progresso. E Humberto de Campos, através de Chico Xavier. A dor é a grande enfermeira da alma. Então temos que encarar essa luta. E o que o covarde faz? O covarde não quer. O covarde diz assim: eu quero ser de Cristo, botando ele lá no altar e deixando ele bem morto lá. Na Semana Santa eu dou uma volta com ele na rua, boto ele no andor e dou um passeio com ele. No dia de Santo Antônio eu também faço isso, 13 de junho, se ele me arrumar um casamento, senão ele fica lá. E no dia de São Francisco eu dou uma volta e levo meu cachorrinho para abençoar. Mas que ele fique bem lá morto. E eu visito ele só uma vez por ano. Se for mais legalzinho, visito todos os domingos. Mas ele fica bem lá. Agora, trazer ele para a minha vida, eu me francisquizar, me transformar em Francisco, me transformar em Antônio. Né? Ou, como diz Paulo, irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Cristo. Eu ser do Cristo, eu me cristificar, aí é uma outra história. Trazer Cristo para a minha vida. Ser uma, como diz o texto, ser uma nova criatura em Cristo. E aí, diz Paulo, que essa luta vai chegar a tal ponto que vai ser assim. Agora nós vamos sintetizar os versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É a luta do querer e do fazer. É uma das passagens mais impressionantes de Paulo. Ele vai falar do paradoxo cristão. Ou melhor, do grande enigma. Olha como que é enigma. Ele diz assim, está aqui, eu não entendo. Enigma não dá para me entender, não dá para colocar na minha cachola. A palavra paradoxo ou enigma é uma caixa. É uma caixa. E eu estou aqui dentro dessa caixa. Se eu estou trancado dentro da caixa, eu não consigo ver o que tem do lado de fora. Se eu conseguir ver o que eu tenho do lado de fora, eu tenho que ter um eu transcendental, que vem aqui fora e dê uma olhada. Então, por enquanto que eu não saí da caixa, por enquanto que eu não tenho um eu transcendental, eu não consigo acreditar. Por isso que para mim, não bate, diz Paulo, eu não entendo, é um paradoxo, é ultramental. Eu estou na mente, eu estou trancafiado no mundo carnal. Se eu estou trancafiado no mundo carnal, eu não entendo essa transcendência. E ele vai falar de algo maravilhoso. Ora, eu quero seguir a lei de Deus. Eu quero. E se eu quero seguir a lei, eu consinto com a lei. E se a lei é boa e eu consinto com a lei, eu concordo com ela, isso quer dizer que o meu querer é bom. Eu já sei, pelo que eu conheço agora, que eu não devo roubar, que eu não devo matar, que eu não devo cobiçar nada de ninguém. Eu já sei que eu tenho que amar, honrar meu pai e minha mãe. Eu já sei que eu tenho que botar Deus como o centro da minha vida, e não eu querer fazer Deus de mim um escravo. Então, se eu sei disso, eu consinto com a lei. Logo, o meu querer é um querer bom. O meu querer é uma coisa boa, positiva. Então, por que eu não faço? Eu quero isso, mas na hora eu não faço. Eu quero, mas não faço. E por que eu não faço? Paulo vai dizer, porque o meu fazer, aqui na estrutura que eu me encontro, como uma estrutura carnal, o meu fazer está dominado pelo pecado. E eu fico até envergonhado. Eu fico envergonhado, por isso que eu fico com consciência culpada. Eu sei que aquilo está errado, mas eu faço. Interessante que teve um político que falou na televisão há pouco tempo aí nessa coisa da Lava Jato, e que a caridade pede para a gente não decretar o nome, porque não somos melhor do que ele em nada, absolutamente nada. Ele disse assim, que o juiz perguntou, mas por que o senhor roubou tanto? Porque ele foi lá e disse para o juiz, roubei tanto. Ele contou. O juiz, mas o senhor roubou tanto? Não ficou satisfeito. Eu era viciado.
Dizem que ele não estava falando a verdade, que ele queria só amansar o juiz, mas pouco importa. Talvez nessas horas a coisa seja muito mais grave do que a gente possa imaginar. É viciado. Então é o que Paulo diz, né? É uma força tal, eu me sinto envergonhado, eu sei que é errado, mas eu queria. E eu sei tanto que é verdade que na hora do meu discurso político eu dizia: vou levar uma vida honesta, vou construir escola, vou fazer isso para a população, não vamos roubar, né? O cara diz isso no discurso, então ele já sabe que ele não pode fazer. Todo político ou todo ser humano diz que não rouba, mas todo ano ele tem que encontrar o leão, o imposto de renda, para saber se ele fala a verdade ou não. E o leão ruge. Ora, então, é uma situação de consciência. Então, eu tenho o meu querer e o meu fazer. Então, nesse exato momento, né, diz Paulo, eu tenho uma coisa boa, mas eu não sou eu que faço. É o pecado que está em mim que faz. Aí vocês falam assim, Paulo não está dando um golpe aí. Paulo está sendo esperto. Ele está dizendo que não sou eu que faço, que é o pecado que está em mim que faz. Ele ainda vai dizer assim, e não há em mim, na condição carnal, nada. Olha como diz o versículo, não há em mim nada de bem, nada, nenhum bem habita em mim. Se nenhum bem habita em mim, nessa estrutura carnal como eu encontro, mas eu quero fazer o bem, que eu já sei que eu tenho que fazer o bem, mas eu não faço, eu faço o mal, aí é um paradoxo. E ele então vai dizer, porque não sou eu que faço, é o mal que está em mim que faz. Mas como que o mal está nele, ou o pecado que está nele faz? É como se ele estivesse dizendo assim, o pecado é autônomo. Você fez tanto aquilo que virou um instinto, é autônomo. Vamos dar um exemplo? Desde que vocês começaram aqui, hoje que nós começamos a palestra, eu vou contar uma coisa que vai surpreender vocês. Desde que começou a palestra, vocês estão respirando. E nem se deram conta que estão respirando. Olha o que o instinto faz. Não é assim? E já esqueceram outra vez que estão respirando. É uma força, é um instinto. E assim também, uma pessoa que ela foi ótima a página lida aqui pela nossa Solange, que ela leu uma página sobre o alcoolismo. Você acredita no alcoólatra que diz, nunca mais eu vou beber? Quem manda nele? Aí foi dito aqui na leitura, que foi lida do nosso irmão ideal, Richard Simonetti, que o filho diz, meu pai é preguiçoso, ele é um beberrão mesmo, ele tinha de ser expulso de casa. Mas se o teu pai tem câncer, você expulsaria? Foi o que diz a página. Ele é um doente. E um viciado em droga? Um viciado em sexo? Um viciado em trabalho? E trabalho também de mata. Porque ele não se dá o direito de descansar a mente para Deus. Por isso que o mandamento diz, respeitar o dia de sábado. E eles chegaram ao ponto de no sábado, radicalizado, no sábado não pode fazer nada. Ou melhor, você tem que dar um dia para que a sua mente possa não pensar só na materialidade, e se pensar também em coisa espiritual. Pelo menos 6-1. Tá certo? Melhor que o Brasil, que perdeu de 7-1. Aleluia. Mas é 6-1. 6-1. Trabalha 6 dias e dê 1 para a espiritualidade. Porque se você não começar a colocar espiritualidade na sua vida, não vai para frente. Então nessa luta, diz Paulo, se o bem não está em mim, é uma luta extraordinária, imensa. O meu instinto é fazer isso. E ele fala de forma muito certa. Ele fala de forma certa, não sou eu. Porque ele agora tem a consciência maior. Ele é cristão, ele é convertido. Por que todo o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas todo o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço?
Ele fala, porque não sou eu, é ele que está em mim que faz. Ele ganhou quase que uma estrutura pessoal, particular, virou um instinto, é um euzinho poderoso, mas tão poderoso que ele ganha de você. Você vai ser derrotado por ele, se não se entregar a Cristo totalmente, se não colocar a sua vida a serviço do Cristo. É uma luta imensa. E porque ele é algo vivo. Veja bem, vou dar um outro exemplo. Você comete vários erros em outra vida com determinadas pessoas, em determinadas situações, né? Em que você é abusivo no dinheiro, você é abusivo nas orientações para o mal, você é abusivo no crime, você é abusivo nos vícios os mais variados, no ciúme, você é abusivo na morte, no crime. E essas pessoas vêm e voltam depois, numa outra possibilidade, e vão voltar na sua família. Quem é aquele cara que você está casado há 20 anos? Quem é aquele pai que está na sua vida? Quem é aquele filho rebelde? Você está encontrando as suas próprias dificuldades no passado. Mas você sabe que ele é teu filho que você tem que amar. Você sabe que ele é teu pai que você tem que amar. Você sabe pelo cristianismo que você tem que perdoar. Você sabe para o seu amigo, para o seu marido ou para a sua esposa que você tem que ser fiel, que você deve amar, proteger, cuidar, amparar. Mas é com eles mesmo, diz Jesus, os maiores inimigos estão em casa. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, contra cunhado. E é engraçado que a gente escuta determinadas coisas de fora da família e você aguenta, mas quando é aquela pessoa que fala, quando é o teu pai que fala, dá uma raiva. Quando é o teu marido que fala, dá uma bronca. Aquilo é que mais te incomoda. Por que aquelas pessoas que você sabe que mais devem amar, que são as mais próximas, é elas que mais te incomodam? Porque está mexendo com aquilo que é espiritual, que é a tua estrutura espiritual, que está viva, e você não sabe, você explodiu com o teu marido, e você não sabe, você explodiu com o teu pai, e você não sabe, você explodiu com o teu filho, ou o filho explodiu com você, com o pai. Então diz Paulo, mas você já sabe que não pode fazer isso. Toda a família cristã levaram os filhos lá para batizar, comunhão, fizeram lá essa treinada toda. Leva para a escolinha de infanto juvenil, leva para a escolinha do evangelho, faz tudo do evangelho no lar. E aí que está o ponto. E aí você vai dizer que Cristo não é bom, que a lei não é boa, mas está evidenciando quem você é. E você não sabe porque na hora já explodiu. Como que acontecem as brigas em casa? Eu não sei como aquele que pum, explodiu. Pum. É algo assim. Então Paulo diz, mas você não sabia que não devia... Sabia. Tanto que depois as pessoas, né, perdoam, compreendem, senta que fala, dá beijinho, não sei o que e tal. Diz que toda briga termina em sexo, né? Aí amor, aí tudo vai, muito bom. Diz o professor Alberto Rodo que um dos maiores crimes da humanidade é a cama de casal. Eu penso que é o contrário. É uma das maiores provas para aproximar pessoas, né? Então, nessa luta, significa que aquilo aconteceu, eu não sei. De repente eu falei uma palavra, eu não devia ter falado aquilo, a palavra saiu. É isso que ele quer dizer. Não sou eu, é o pecado que habita em mim. E como em mim, nessa minha estrutura carnal, ela não tem nada de bom, e a naturalidade é isso, sai assim. O que eu tenho que fazer é a força, uma força espiritual, né, uma luta, para calar, para não reagir, para amar. E nessa luta, por exemplo, um exemplo que o Chico Xavier dá e que botou-se muito bem no filme Nosso Lar, né? Quando o cara vai explodir e reclamar, bota água na boca e não engole a água. O cara fica com a água na boca, não engole, aí pronto, daqui a pouco a raiva passa, né?
Respira. Respira para você acionar esse Cristo interno, porque é só a presença desse amor do Cristo em nós é que vai ser suficientemente grande e forte para reagir no bem. E aí por isso que eu tenho que respirar e fazer esse exercício de tranquilidade, de paz, de buscar a paz, esse é o tema do capítulo 8, para eu chegar a essa conclusão que o Cristo do Jesus na história é o mesmo Cristo que está em mim. E como Jesus fez, eu posso fazer também. E que Jesus é o modelo, pergunta 625. Se ele é o modelo, eu tenho que fazer igual a ele. E agora eu posso entender o Namastê. Olha o Namastê dos indianos. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Uma harmonia de bênçãos. Mas até eu chegar na realidade, eu luto. Ora, diz Paulo então, o seguinte, agora nós vamos estudar o versículo 21. Eu acho então que há uma lei em mim, que o meu querer fazer, eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Olha como ele diz, então eu acho, eu encontro, eu descubro uma lei em mim. É lei, é um princípio, é um preceito, é um mandamento, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas eu faço mal. É uma lei, é algo poderoso. E eu tenho que fazer a contrapartida. Eu tenho que fazer a contrapartida. Se há esta lei, que haja assim em mim, eu tenho que trocar essa lei pela lei do amor do Cristo, que resume todas as outras, do amor. E não é fácil. Porque aí eu tenho que renunciar a mim mesmo. Olha como que ele diz. Se queres ser meu discípulo, negue a si mesmo, quer dizer, negue esse eu pequenininho, esse eu carnal, esse eu que quer fazer o mal, negue ele, carregue a sua cruz, porque não é fácil negar a sua estrutura psicológica negativa. Carregue a sua cruz, quer dizer, crucifique esse desejo, carregue a cruz, crucifique esse desejo, mate esse mal e me siga. E não é fácil. Veja aquele homem que se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu faço para entrar no reino? E Jesus diz, o que diz a lei? Ele não roubar, não matar, não sei o quê. Jesus, então faz isso. Ele falou, mas isso eu faço desde pequeno. Eu não faço nada dessas coisas. Aí Jesus disse, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu triste porque ele era preso aos bens. Entre Cristo, que quer dar para ele ser herdeiro dos céus, ele preferiu os bens dele. Eu vou contar para vocês, ele perdeu os bens porque ele já desencarnou. Com certeza, né? Então, os bens ficaram. E ele trocou o certo por aquilo que ele achava que era certo, e ele encontrou o quê? A perda de tudo, e encontrou a morte. Então, diz Paulo, então o que tem em mim, que eu descubro em mim, é esta lei do pecado, que é uma contradição moral. Descubro então que eu tenho uma natureza dupla, uma natureza que já sabe que tem que fazer o bem, e uma natureza carnal que impõe por uma lei o mal, o pecado. E aí então chegamos ao versículo 21. No versículo 21 ele diz assim, mas lá no meu homem interior, que é o Cristo dentro de mim, que é o Espírito Divino em mim, que é o Espírito Santo em mim, que é o Espírito perfeito em mim, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou melhor, eu me regozijo, eu fico feliz com a lei de Deus. Então, o que a lei espiritual me dá? É essa certeza de que isso já é uma coisa boa. Se eu não tivesse essa consciência, seria muito difícil eu sair daqui. Mas eu já tenho. Por enquanto eu não consigo fazer. O mal domina. Mas eu já tenho a consciência de que eu gosto, que eu quero ser bom, que eu queria ser santo, que eu amo é São Francisco. Mas na hora eu vou para as coisas daqui. Mas ter essa consciência não é algo ruim. É uma coisa boa. Só evidencia quem eu sou. Aí Paulo chega então
no versículo 23 e no versículo 24. Aí o que acontece então? 23, 24, 25. O que acontece? É que nos meus membros surge uma guerra tremenda. Nos meus membros. Porque eu sei que a coisa boa é amar Cristo, mas eu uso o meu membro da boca para falar palavras mentirosas, impropérios. Eu uso o membro dos olhos, os membros dos olhos, para só ver coisa ruim. Eu uso o membro do ouvido, dos ouvidos, só para ouvir fofoca. Eu uso os membros das mãos, para ser violento. Eu uso os meus pés para trilhar um caminho que não leva a paz, que leva a guerra. Aí então a coisa explode, porque se eu tenho prazer na lei de Deus, aí surge uma guerra. Agora Paulo vai falar a palavra guerra, você vai guerrear, e nessa guerra, aí ele vai dizer uma coisa muito triste: nessa guerra você vai ser levado para o cativeiro, você vai perder ela. Que coisa. Queria não dizer isso, mas eu estou lendo Paulo. E Paulo diz que nessa guerra você vai para o cativeiro, vai para a prisão. E tem duas mentes muito legais. Tem a mente que é do pecado, que te leva à morte, e tem a mente do entendimento. Paulo fala mente aí do entendimento. Essa palavra no original, entendimento, é nous, que é essa mente aqui, ó. Nous, essa mente, nous, que o Pietro Bode vai escrever um livro, Nouri, corrente de pensamento divino, porque ela é a coisa mais próxima de Cristo, é o que me dá acesso a Cristo. Então Paulo diz que eu tenho uma mente, uma nous, que é a lei, que quer, essa nous, quer gerar o meu entendimento. Eu entendo por essa lei, porque ela funciona. Quando eu aceito Cristo, ela funciona em mim. Eu entendo que a lei é boa. Por que eu não consigo? E diz Paulo, mais ainda, por causa da lei do pecado, você vai ser levado para o cativeiro. E aí vem o versículo 25, o último desse capítulo. E quando você vai para o cativeiro, aí você dá um grito imenso. É o clamor de Paulo, é o grito da alma desesperada, é o grito da alma angustiada, é o grito da alma desventurada. Aí ele não suporta mais continuar nesse tipo de vida, que ele então grita: miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, angustiado homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Quem me libertará disso? Eu quero viver na vida que Cristo me prometeu, mas eu estou agarrado, chumbado, preso, estou no cativeiro desse corpo. E nessa luta fantástica, e que eu estou lutando, o mal vai junto comigo, eu vou carregando essa praga. Miserável homem que sou. Aí ele chega no versículo 25, que é o último desse capítulo. Aí no versículo 25 ele diz assim: graças a Deus, através de Cristo, ou de nosso Senhor Jesus Cristo, ele bota o nome completo do Senhor, porque ele é Senhor da minha vida, e quando ele for Senhor da minha vida, meu Senhor, nosso, quando ele for teu Senhor, esse Jesus da história, esse Cristo poderoso que é o mesmo que está dentro de você, quando ele dominar a sua vida, graças a Deus que eu ganhei esse presente, porque através dele, essa minha nous, essa minha mente, entendimento, vai fazer eu marchar para a lei de Deus, para a vida, para fazer as coisas de Deus. Mas em contrapartida, miserável homem, a carne vai me impulsionar para o pecado. A luta é tremenda. E o capítulo acaba.
Então, se vocês quiserem ter a resposta, tem que vir para o capítulo 8. Mas o capítulo 8, eu não posso terminar a palestra assim. Eu não posso terminar a palestra. No capítulo 8, ele vai começar assim, versículo 1. Eu vou ter que adiantar, porque eu não posso terminar a palestra assim. No capítulo 8, ele começa assim. Porque nós temos um outro pecado em nós, gravíssimo, que se chama da curiosidade. Então, a curiosidade me mata. Então, o capítulo 8 começa assim. André Luiz vai arrumar um amiguinho chamado Hilário, que vai ficar fazendo as perguntas que André Luiz, já por grandeza, já por ter aprendido, não fazia mais. Mas como a gente precisa entender, precisava alguém fazer pergunta, então ele botou o Hilário para fazer isso, né? Então aqui eu estou dando uma de Hilário, né? Então eu não aguento e vou adiantar. Paulo começa o capítulo 8. No entanto, quero dizer, ninguém que aceita Cristo será condenado. Pronto. Então, você pode ir para o cativeiro, mas vai... Nesse capítulo 7, você pode ir para o cativeiro, o mal domina em você, você quer fazer o bem, mas não faz, acaba fazendo o mal, sai. Isso tudo é temporário. Porque como no fundo você já aprendeu que gosta de Cristo, que você quer mudar em Cristo, e que fazer as coisas boas é fazer as coisas do Cristo, aí então, no final, isso vai acabar vencendo. A vitória será de Cristo. Ninguém será condenado. Mas isso é o capítulo 8. Para fechar aqui, eu quero ler um poema para vocês de Olavo Bilac. Olavo Bilac encarnado, que está no seu livro Tarde, que foi apresentado em 1919. Logo, é um livro apresentado de maneira póstuma, porque o Olavo Bilac desencarnou em 1918. E o poema Dualismo, muito interessante, e versa sobre isso tudo. É uma síntese desse capítulo. Não és bom, nem és mau, é triste e humano. Vives ansiando em meditações e preces. Eu vou repetir aqui por causa da luz, tá? Não és bom, não és mau, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre, no bem como no mal, padeces, e rolando num vórtice vezano, oscilas entre a crença e o desengano, entre a esperança e o desinteresse. Capaz de horrores e ações sublimes, não ficas da virtude satisfeito, nem te arrependes, infeliz, dos crimes. E no perpétuo ideal que te devora, reside juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. No final, Cristo vence. Independente do poema de Bilac, capítulo 8. Próxima palestra, tá? Muita paz, fique com Deus.